Olá, tudo bem? Queridos, minhas queridas, vamos dar continuidade a mais uma aula. Hoje vamos falar da segunda parte deste vídeo aqui, vamos falar da segunda parte do crime de furto, crime de patrimônio, né? E na aula passada nós falamos do crime de furto, a primeira parte, e agora vamos dar continuidade para a segunda parte do crime de furto, né? Vamos tratar diretamente. Então, do título 2, capítulo 1, crimes contra o patrimônio, capítulo 1, do crime de furto, como já foi iniciado a aula passada, como já dito. Então, na aula passada, não deixem de assistir, quem não assistiu, procurem lá no nosso canal. Nós vimos o artigo 155, o caput do artigo, que é o chamado furto simples. Vimos o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, o furto privilegiado, e vimos o parágrafo terceiro, a questão da energia elétrica, do furto da energia elétrica. Então, dando continuidade, agora vamos continuar aqui do furto qualificado, parágrafo 4º aqui, né? Vamos dar continuidade pelo furto qualificado, perfeito? Com relação a essa matéria, ela foi dividida em dois vídeos, em duas aulas, uma vez que é uma aula um pouco mais pesada, tem muito mais conteúdo para que não fique tão apertado e tão pesado para que vocês assistam, ok? Antes de darmos início propriamente dito, vou pedir para vocês não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações lá, ativem o sininho lá, sempre que for postado um vídeo novo, vocês serão avisados, né? Compartilhem o nosso canal com seus amigos, para que possa levar o nosso conteúdo a todos aí, que possa difundir esse conhecimento aí, que nós possamos discutir melhor a nossa matéria. E se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui, já faz isso agora, antes que você esqueça, vai até o final do vídeo, você acaba não lembrando. Então dá um joinha lá, dá um gostei aqui pra gente, isso é muito importante, o nosso feedback aí para nossa aula, ok? Fiquem conosco até o final, que até o final eu vou deixar uma mensagem bem importante ali, algumas questões bem específicas que caem em concurso público, então nos acompanhe até o final, que a matéria é bem importante, ok? Vamos lá, vamos iniciando. Então, o furto, como nós vimos, a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, né? Como a gente já havia falado. Essa coisa alheia móvel é aquilo que difere, que vai ferir o patrimônio, que vai ferir a propriedade do possuidor, do detentor ou do próprio proprietário, né, como já foi dito lá na questão do bem jurídico, perfeito? No furto qualificado, então no parágrafo 4º, nós vamos iniciar uma nova roupagem a esse dispositivo legal, porque ele vai ter um aumento de pena significativo, né? Então, enquanto nós tínhamos lá num furto simples uma pena de 1 a 4 anos, no furto qualificado nós vamos por uma pena de 2 a 8 anos. Deixa eu pegar aqui para ficar na minha frente aqui mais fácil. Nós vamos para uma pena de 2 a 8 anos e multa, né, se houver alguma das qualificadoras ali elencadas, perfeito? Qual que é a ideia de uma qualificadora? Lembrem-se disso, quando aumenta mínimo e aumenta a pena máxima, isso é uma qualificadora, então que é o que temos aqui. A pena de 1 a 4, ela passa no parágrafo 4º, sendo de 2 a 8, então aí nós temos uma qualificadora, perfeito? Ela vai entrar lá na terceira fase da dosimetria. Lembra a dosimetria penal? Divide ela em 3 partes, né? O sistema de Nelson-Hungria, que foi acolhido pelo nosso ordenamento jurídico. Então, primeiro a pena base, depois as agravantes e atenuantes na segunda fase, e terceira fase as causas especiais de aumento de pena. E aí, existindo uma qualificadora, por exemplo, uma causa especial de aumento de pena. Ela já inicia a pena base pela qualificadora, né? Então, no caso do furto aqui, já inicia a pena base com o furto qualificado, portanto, uma pena de 2 a 8 anos. Perfeito? A ideia da qualificadora, como toda causa de aumento de pena, é um maior juízo de reprovação pela conduta desenvolvida por aquele sujeito ativo. Então, o maior juízo de reprovação. Isso vocês já estão basicamente craques nesse assunto, mas lembrem-se lá, eu tenho uma conduta, vamos pegar o furto aqui como exemplo, eu tenho uma conduta de subtrair um bem alheio, né, uma coisa móvel alheia.
Agora, se eu subtrair uma coisa móvel alheia com alguma das circunstâncias ali previstas naquele tipo, como sendo qualificadoras, entende-se que ela é muito mais reprovável. Por exemplo, nós temos lá uma qualificadora que é o concurso de 2 ou mais pessoas, por exemplo, né? Só para ficar neste exemplo aqui. Concurso de 2 ou mais pessoas. Então, isso é uma qualificadora. Agora, se eu praticar um furto, portanto, com um furto, eu sozinho vou lá e pratico uma subtração de uma coisa alheia, eu vou ter uma pena de 1 a 4 anos, um furto simples. Agora, se eu me utilizar de mais uma pessoa para furtar, há uma certa facilidade na minha conduta, porque tem alguém me ajudando, e ao mesmo tempo há uma maior reprovabilidade de conduta, porque é muito mais grave, reúne mais elementos de desvalor do bem jurídico, patrimônio no caso, portanto, o legislador entende em punir de maneira mais acentuada essa maior reprovação. Essa é a ideia de toda qualificadora, ok? Isso vai servir para qualquer qualificadora, qualquer causa de aumento que vocês estiverem eventualmente estudando, tá? Então, vamos na leitura do tipo aqui para ficar um pouco mais fácil para nós lá. Então, no furto qualificado, parágrafo 4, ele vai dizer lá: a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. 2 pontos, ele elenca alguns incisos ali, os 4 incisos que são bastante utilizados. E importa dizer, é muito comum um furto ser qualificado. É pouco comum ter um furto simples. Eu diria, sei lá, de um universo de 100% dos crimes de furto, eu teria tranquilamente aí, dizer para vocês, talvez uns 70%, 80% da incidência no furto no Brasil, que por óbvio, seria furto qualificado, né? Pouco provável ter um furto comum, mas ainda assim existe. Então vamos lá, o primeiro inciso deles. Então vem lá, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, para a subtração da coisa. O que é destruição ou rompimento? Primeira coisa, a ideia não é precisar, entendam, não é precisar romper, quando a gente fala em romper o obstáculo, não há necessidade de destruição, não há necessidade de quebrar, de danificar o obstáculo, isso não é necessário. O romper ou destruir o obstáculo é no sentido de transpor esse obstáculo, ultrapassar o obstáculo. É esta a ideia, tá? Então, o que é o obstáculo? É aquilo que vai servir para a proteção da coisa, né? Aquilo que vai servir como barreira para evitar acesso àquilo, né? Vamos pensar, acho que no modelo mais clássico de um obstáculo, provavelmente seria a ideia de um cofre. Eu acho que um cofre é o caso mais emblemático de podermos falar de um obstáculo. Então, se eu tenho lá um cofre, para que eu tenho um cofre? Para proteger as coisas que estão ali dentro, joias, dinheiro, sei lá o quê, né? Então, o cofre é um obstáculo para impedir o acesso àquilo que tem dentro. Perfeito? Então, isso é um obstáculo. Agora, este obstáculo pode ser vários outros elementos. Então, eu posso ter alarme, eu posso ter um portão, uma grade, uma cerca elétrica, a porta qualquer que seja, tudo isso é considerado hoje obstáculo. Existiam algumas dúvidas em alguns exemplos, como o carro. O automóvel era um grande problema, né, na legislação brasileira. Então, o automóvel, os vidros do automóvel, por exemplo, né, fechei os vidros do automóvel. Os vidros do automóvel poderiam ser considerados obstáculos? Então havia uma discussão que quando o obstáculo é inerente à própria coisa, ele não é obstáculo, por óbvio, né? Quando faz parte da própria coisa, é inerente ao próprio bem furtado, não é obstáculo. Então se eu pegasse um automóvel e furtasse um automóvel, quebrando o vidro do automóvel, não quebrando o vidro do automóvel, abrindo a porta, não abrindo a porta, a forma como eu levei o automóvel embora não interessa. Se eu levasse o automóvel embora, era caracterizado há pouco tempo como furto simples, uma vez que o obstáculo, portas e vidros, não seria obstáculo, seria a própria coisa, faria parte do próprio bem, então não era obstáculo. O STJ veio em recentes julgados, modificou por completo esse entendimento. Hoje o entendimento é praticamente pacificado, uma voz ou outra ecoa aí divergente, mas é praticamente pacificado.
o entendimento de que os vidros do automóvel, a porta do automóvel e assim por diante, classifica-se como qualificadora também, como obstáculo para impedir o acesso ao automóvel. Portanto, subtraindo o automóvel inteiro ou subtraindo bens de dentro do automóvel, ao romper a porta, ao romper o vidro, eu estaria rompendo um obstáculo e entraria, portanto, esta qualificadora prevista lá do inciso 1º. Tá? Pode ser, inclusive, obstáculos outros que talvez pareça estranho no começo. Qual que é? Por exemplo, um cachorro. Numa residência, um cachorro, talvez de grande porte, está ali para dar proteção a que não adentrem a residência. Então, pode ser entendido, neste caso, também como um obstáculo, o cachorro, naquele caso em concreto, ali, ok? Importa destacar, existe numa casa, sei lá, a pessoa entrou numa casa para furtar, e existe um portão lá na frente com uma grade e tal, e de repente este portão, alguém saiu para fazer alguma coisa e saiu para pôr lixo. Tem casas que tem que sair para pôr lixo na frente da casa, por exemplo. Então saiu, deixou uma fresta do portão aberta, abriu o portão, saiu, colocou o lixo e acabou. A vizinha chamou, atravessou a rua, foi falar com a vizinha e tal, esqueceu um vão do portão aberto. Está passando alguém na rua, observa o portão está aberto, adentro o portão, pega a bicicleta que está na garagem e vai embora com a bicicleta. Não há furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Embora ele adentrou dentro da residência, a residência tem um portão como obstáculo, esse portão estava aberto. O tipo penal fala em rompimento ou destruição do obstáculo. Então, romper o obstáculo é no sentido de transpor, de ultrapassar este obstáculo. Portanto, para ter a qualificadora, o fato de estar aberto o portão no exemplo utilizado, ele não rompeu o obstáculo. Logo, não temos essa qualificadora aqui, tá bom? Ainda queria gizar que lá na qualificadora de rompimento de obstáculo, no inciso 1º, é uma qualificadora que demanda vestígios. Então, lembrem, lá no Código de Processo Penal, no artigo 158 ali do CPP, vai falar da condição de todos os crimes que deixam vestígios ser necessários o exame de corpo de delito, né? Nada mais é do que a perícia no bem, lá no objeto, no local furtado. Então, para ter a incidência dessa qualificadora de rompimento de obstáculo, obrigatório é que tenha perícia. Se não tiver a perícia, se não tiver o exame de corpo de delito atestando que houve o rompimento, houve a transposição daquele obstáculo, eu não posso falar em rompimento de obstáculo nesse caso, tá certo? É necessário ter a qualificadora. E aí não tem como eu suprir esta perícia, esse exame pericial, exame de corpo de delito por outras circunstâncias. Isso não pode, tá? Vamos ao inciso 2. Vamos lá. No inciso 2. Inciso 2 vai dizer assim, com abuso, ele é um pouquinho mais complexo aqui. Então ele vai lá, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. Então vamos compreender esses elementos todos. Abuso de confiança. Vamos ao primeiro deles, abuso de confiança. Entendam, tem que haver uma confiança prévia depositada naquela pessoa. Tem que haver uma certa relação de confiança. Pode ser uma relação mais precária, mais simples, mas há como pressuposto esta relação de confiança. Não pode ser aquela pessoa que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida aquela pessoa. Então não há confiança, não foi depositada confiança naquela pessoa. Não tem como falar de confiança. Exemplo bastante comum, com todas as escusas para usar este exemplo, mas é um exemplo muito recorrente nas doutrinas, seria a empregada doméstica, seria a secretária, a diarista lá, ou a faxineira do escritório, daquela casa. Então existe uma certa relação com aquela pessoa e há uma confiança depositada naquela pessoa. Ou seja, a empregada doméstica, por exemplo, o empregado doméstico, o jardineiro da casa, o piscineiro, aquela pessoa que está prestando serviço na casa lá com uma certa frequência,
ao depósito de confiança. Quer dizer o quê? Ele entra na casa, ele utiliza-se dos bens e produtos que ele precisa para prestar o serviço dele, vai embora. Por exemplo, o piscineiro. O piscineiro entra na casa, muitas vezes tem a chave da casa, tem às vezes a senha do alarme, entra na casa, limpa a piscina, vira as costas e vai embora. Tá? Então nós temos aí, nesse caso, indiscutivelmente, uma confiança depositada. Não confiança naquele sentido de que, puxa, ele pode fazer o que bem entender na minha casa. Isso não. Mas há uma confiança dele poder adentrar dentro da residência daquela pessoa para prestar o serviço que ele está disposto. Perfeito? Então, a qualificadora aqui fala em abuso de confiança, quando há uma quebra, uma violação daquela depositada confiança, né? Há uma violação. Então, só vai existir a qualificadora se houver esta violação da confiança. Quando que vai haver a violação da confiança? Então, nós podemos ter lá talvez, deixa eu pensar um exemplo aqui, a diarista, né, a faxineira, no fim de semana, sabendo que os seus prestadores, lá, os seus contratadores de serviço, lá, os seus patrões, entre aspas, vão estar viajando, então ela pega neste fim de semana e entra na casa daquela pessoa. Então, como ela tem a senha de alarme, como ela tem a chave da casa, ela entra na casa daquela pessoa e acaba subtraindo as joias lá da mulher que tem guardada lá no seu armário, no seu closet, né? Então, houve um abuso de confiança. Por quê? Porque violou a confiança depositada para adentrar a residência e subtrair aqueles bens da residência ali. Perfeito? Então, houve abuso. Lembre-se sempre disso daí. Abuso. Tem que haver uma confiança, ainda que por um pequeno período, e nesta confiança foi traída, foi violada, foi abusada da confiança. Tá? Isso é uma qualificadora. Lembre-se, nesse inciso segundo aqui, ó, ele tem várias, né? Abuso de confiança, fraude, escalada, destreza. Basta uma delas para qualificar o delito. Não há necessidade de ter todas, né, inseridas aqui. Basta uma delas para qualificar o delito. Vamos para a próxima, mediante fraude. O que é fraude? Fraude é aquele elemento ardiloso, aquele meio enganoso, né, insidioso, né, como se usa na nomenclatura penal. Então, eu vou aplicar a fraude para enganar a vítima, para que com isso eu diminua a vigilância da vítima sobre o bem e, desta forma, eu tenho mais facilidade para a subtração. É isso que é a fraude. Tem que tomar muito cuidado para a fraude não confundir o elemento fraude, não levar vocês à confusão com o crime de estelionato, né? Porque a fraude lá no estelionato também é elemento caracterizador do crime de estelionato. É pressuposto do tipo ter fraude. E no furto mediante fraude também é a mesma coisa. Só que a fraude, em cada um desses dois delitos, ela tem uma função diferente, tá? Vamos ficar, por enquanto, aqui no furto mediante fraude, por ser o nosso local de fala neste momento. Então, estamos falando de furto. Então, a fraude no furto é uma qualificadora. Por quê? Porque a fraude vai ter a função de enganar a vítima, fazendo com que a vítima diminua a sua vigilância sobre o bem. E, uma vez com a sua vigilância diminuída, não se preocupa tanto sobre o bem, e aí o autor do crime, o sujeito ativo, tem uma maior facilidade para subtração. Não esqueçam, estamos falando em subtração, tá? Exemplo legal de furto mediante fraude, talvez, que valha, alguns serviços que nós temos aí, bastante comum, serviços de internet, de telefonia, aí, diversas companhias, não vou citar nenhuma delas para não fazer propaganda aqui indevida. Então vamos lá, temos lá uma companhia de televisão, de prestação de serviço de televisão, de internet ou de telefone. E aí, de repente, uma pessoa está querendo subtrair algum bem da tua casa e quer utilizar-se de algum jeito para entrar na tua casa, mas como vai entrar? Não tem como. Entrar na tua casa é muito difícil, ela não vai conseguir. Então ela vai e coloca uma roupa típica daqueles prestadores de serviço dessas companhias telefônicas, que eu falei, companhia de telefone, internet, né? Ou televisão. Então ele vai lá e coloca uma roupa daquela, que você identifica como sendo aquela pessoa, manda fazer até um crachá.
e bate na tua porta, toca a tua campainha, tudo bem, tal, eu sou da companhia tal, 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 tal. Ele sabe que você tem na sua residência aquela empresa, né, prestando serviço. Ele entra na sua residência e diz lá, tudo bem, eu sou da companhia X, a gente verificou nos nossos cadastros que vocês estão oscilando a sua internet, está tendo problemas na sua internet. Eu poderia dar uma olhada, tal, tal, tal. Vamos ser bem sinceros, se a pessoa bater na tua porta dizendo que é da companhia, com a roupa da companhia, com o crachá daquela companhia, e falar que a tua internet está ruim, qual internet que não é ruim no Brasil, né? A nossa internet, nós temos uma qualidade muito aquém do que deveria no Brasil, né? Com raríssimas exceções. Eu penso que a grande maioria, não tenho dados técnicos para isso, mas penso que a grande maioria tem dificuldades com a internet, com muitas vezes, né? A internet está oscilando, a internet está baixa, está caindo, o meu sinal está fraco, sei lá. E aí, então, tu acaba deixando, não, entra aí, por favor, vem dar uma olhada. Onde está o aparelho tal, da tua internet? Tá aqui. E aí tá ali no móvel da sala, sei lá. E aí com vários objetos na tua sala, ali, carteira, tudo do lado do móvel. Então ele finge estar observando, mexendo no produto, e neste momento que está mexendo no produto, você já franqueou a entrada dele dentro da sua casa, você confia de certa forma, momentâneo, não há aquela confiança lá do abuso que eu disse, da empregada doméstica, por exemplo, porque aqui é uma confiança naquele exato momento apenas, né? Uma confiança velada, digamos assim, entre aspas. Então eu permito que ele movimente lá aquele aparelho da internet e enquanto isso eu não fico prestando muito atenção nele, porque estou confiando que ele está prestando o serviço dele. Então eu diminuo neste momento a minha atenção sobre aquela situação. Ao diminuir a minha atenção, a minha vigilância sobre os bens que estão talvez à sua volta ali, ele se vê numa possibilidade de pegar a carteira, porque está ali e a pessoa não está observando. Poxa, ele não está reparando direito, pega a carteira, coloca no bolso, fica mais uns 10, 15 minutinhos ali mexendo e fala, olha, obrigado, já atualizei, está tudo certinho, agora vai funcionar muito bem. Briga, deve alguma coisa? Não deve, vamos lá, isso é serviço da própria companhia, tchau, tchau, tchau. Vira as costas e vai embora. Então, a sua atenção, a vítima lá, a atenção da vítima foi diminuída em face da fraude que ele empregou. Qual é a fraude que ele empregou? Dizendo ser da companhia da internet e que entrou na tua casa para melhorar o teu sinal. Essa é a fraude. Então, com isso, você diminui a sua vigilância, sua atenção. E nessa diminuição de atenção, ele se prevalece da situação e furta a carteira. Lembre-se, ele furta. Estamos falando de crime de furto, ok? Para não confundir lá com o estelionato, que é diferente. Quando chegar na aula de estelionato, eu traço essa diferença para vocês aí. Me acompanhe nas próximas aulas aí. Tá certo? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Escalada. Escalada é tão simples, seria a ideia de um esforço em comum. O que é escalada? É um esforço em comum por parte do sujeito ativo do crime, ali, do autor do delito, né? Pode ser transpor um muro muito alto, transpor um pavimento superior de uma casa, pode ser trepar em uma árvore para poder adentrar, alcançar uma janela daquela residência. Tudo isso é escalada. E serve também, hoje a doutrina e a jurisprudência é bem tranquila nesse sentido, serve inclusive um túnel. Cavar um túnel para adentrar em tal local lá, né? Se eu cavar o túnel para chegar naquele local, também serve como sendo escalada. Parece meio estranho, né? Poxa, como que eu estou escalando, mas por baixo, fazendo um túnel? Então não é uma escalada, doutora? Mas hoje é entendido como essa qualificadora, o esforço incomum do sujeito ativo. Isso é escalado. O esforço incomum, não é aquele que seria natural que qualquer pessoa com pequeno esforço conseguisse. É o incomum, é o transpor um muro muito alto, aquele incomum. Ok? E destreza, o último do inciso segundo, a destreza. O que é a destreza? Destreza é a habilidade única, né? É aquela habilidade única. A ideia da destreza, via de regra, é aquele bem clandestino, as escondidas, mas aquela habilidade única, aquele cara que é o ninja que a gente brinca, né? Por que a destreza? Destreza é aquele no metrô, no transporte coletivo, a pessoa está dentro do trem, dentro do ônibus ali, e o sujeito ativo do crime lá, o autor do delito, ele vai lá, enfia a mão dentro do bolso da pessoa e retira a carteira da pessoa. Ou enfia a mão na bolsa da mulher, pega a carteira da mulher e leva embora. Isso é destreza. É uma habilidade única, a pessoa nem percebe. Ele é tão bom naquilo que a pessoa nem percebe. Isso é destreza, tá?
Habilidade única. Gravem destreza desta forma, sempre quando há uma habilidade única, tá? Havia um entendimento, e aí acho legal, e aí fica a dica aqui para questões de concurso público, aí havia entendimentos de que destreza não admitia-se a tentativa de um furto mediante destreza, ou seja, quando ele estivesse acontecendo o crime fosse impedido por circunstâncias alheias à vontade do agente, né, que é a característica da tentativa. Por que entendia-se que não? Entendia-se que se ele tem destreza, ele vai conseguir o furto. Né? O batedor de carteira, essa é a ideia do batedor de carteira, isso é via de regra destreza, né? É aquele que pega a sua carteira lá sem que você veja. O teu celular, algum objeto lá que você muitas vezes carregando nos bolsos. Então, entendia-se que não tem, porque se eu tenho destreza, eu vou conseguir, senão eu não fui com a habilidade absoluta a ponto de conseguir o crime. Mas hoje em dia os tribunais já afastaram isso, o STJ já pacificou essa matéria dizendo que admite tranquilamente a tentativa de destreza. Ele colocou a mão na bolsa da mulher dentro do trem, tá tirando a carteira, quando ele tá pegando a carteira, sei lá, tá rasgando a carteira, a mulher sente um movimento estranho na bolsa, dá uma olhada, quando dá uma olhada, vê o rapaz com a mão dentro da bolsa, ô, o que é isso? Começa a gritar, ladrão, tá mexendo na minha bolsa. Houve uma tentativa de furto, sim, interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente e que ele se utilizava da destreza para tal. Portanto, tentativa qualificada pelo uso da destreza. Tranquilamente, hoje é um entendimento mais pacífico nesse sentido. Tem muitas doutrinas que divergem desse entendimento, tá? Muitas doutrinas entendem que não caberia a tentativa na destreza, tá? Mas hoje há entendimentos pacificados nesse sentido já do próprio STJ, inclusive. Então, com isso, a gente encerra o inciso segundo, vamos para o inciso terceiro. Inciso terceiro com emprego de chave falsa. Então, bastante simples. Emprego de chave falsa. Primeiro, o que é chave falsa? Chave falsa seria qualquer elemento, qualquer utensílio capaz de permitir que a pessoa abra o objeto, abra a situação. Então, nós temos lá uma porta, né? Temos uma porta. Então, a destreza vai fazer o quê? Vai permitir que a pessoa possa abrir a porta, né? Então, mas veja, não é abrir a porta estourando a porta, arrebentando a fechadura, porque isso entraria pela qualificadora lá do rompimento de obstáculo. Para ser emprego de chave falsa, a qualificadora da chave falsa teria que abrir o mecanismo de tranca ali. Então, não tem aqueles filmes, de vez em quando a gente assiste lá, um filme que o camarada pega um grampo de cabelo, pega um ferrinho, enfia na fechadura e mexe um pouquinho, abriu a fechadura. Então, isso houve a chave falsa. Aquele grampo de cabelo, aquele grampo de cabelo feminino, né, serve como chave falsa, tá? Tranquilamente, tá? Uma chave de fenda, ou qualquer objeto que ele utilize para abrir o segredo da fechadura lá. Vai ligar o carro, então ele coloca lá um metalzinho lá e vira a chave e pega o carro. Isso é chave falsa, serve como chave falsa, tranquilamente, tá? O que vocês têm que levar em consideração é bastante comum falar em micha, tá? M-I-X-A, micha. A micha, o que é? Fazem com serrinha, fazem com cabo de colher, com uma faquinha, e eles fazem meio onduladinho assim, que dá um aspecto de chave. Aquilo, uma característica de chave, aquilo é uma micha. Então aquilo bastante usado para quem furta, muitas vezes para abrir alguma coisa, abrir uma porta de carro, abrir uma porta de casa, algum local. Então isso é uma micha, essa micha é uma chave falsa, tranquilamente também serve. Mas não precisa ter aspecto de chave para ser uma chave falsa, tá? E por fim, importa deixar bem consignado aqui, para que vocês não esqueçam, a ideia daqui, ó, emprego, tá? E não está à toa a palavra, nada está à toa na legislação, especialmente penal. Então, há o emprego da chave falsa. O que é isso? Eu só posso ter a qualificadora da chave falsa, no inciso terceiro, se ele utilizar desta chave falsa para abrir o mecanismo. Então, vamos pensar assim. Eu entro no... Vamos pensar. Eu vou entrar numa casa... E quando chego naquela casa lá, a porta está aberta, tá encostada, entreaberta.
e eu encosto na porta, a porta abre, opa, a porta abriu, eu entro, pego algum objeto ali que está em cima da mesa e tal, e vou-me embora. Quando estou saindo na porta da residência, está passando uma viatura da Polícia Militar e prende aquele rapaz. Puxa, foi preso. Daí eu vou fazer uma revista no seu corpo, encontra lá o objeto que ele furtou, sei lá, um relógio, e encontra uma chave, a micha, no bolso dele. Então, então tem a qualificadora da micha aqui, porque ele entrou dentro da casa. Não! Ele não empregou a micha para entrar na residência, uma vez que a residência estava com a porta aberta, entreaberta. Não é estar portando a micha, portando a chave falsa que vai caracterizar o crime, a qualificadora, perdão. Vai classificar com a qualificadora quando eu tiver o emprego dela, né? O uso dela naquela circunstância. Aí sim temos a qualificadora. Tá bom? Atentem-se com isso, que é uma questão bastante importante, inclusive em concursos públicos aí, para que não se atrapalhe. Inciso 4º, ele é bem tranquilo, vai falar de concurso de 2 ou mais pessoas. Lembre lá do concurso de pessoas, no artigo 29, teoria monista, né? Vai dizer que todos que concorrem para o crime respondem nas penas a ele combinado. Então aqui tenho 2 pessoas que se uniram para cometer o furto. Então vai ter uma qualificadora, uma vez que é mais reprovável a conduta, como eu já tinha dito no início da aula. Esse 2 ou mais pessoas, vale destacar, que serve também um inimputável, exemplo, né? Pode ser um inimputável. Então vamos lá, eu posso ter eu e um menino de 16 anos junto comigo e entramos num supermercado e furtamos algumas coisas do supermercado. Então aquele menino, ele é inimputável, perfeito? Menoridade penal, menor de 18 anos, né? No Brasil ele vai adquirir a maioridade penal com 18 anos, portanto ele é inimputável. Vai ter a sua responsabilização lá pela vara da infância e juventude, lá pelo ato infracional praticado. Mas vamos pensar aqui, no crime de furto praticado por mim, então pratiquei um furto, mas pratiquei um furto junto com uma pessoa, com um menino de 16 anos. Nesta hipótese, tenho 2 pessoas. Não é porque ele é inimputável que vai excluir a qualificadora. Mesmo sendo inimputável, vai existir a qualificadora de 2 ou mais pessoas, se houver a participação dele, ok? Claro, tá? Temos que entender se ele participou do crime, se ele concorreu para o crime, porque o tipo penal fica bem claro ao mostrar para vocês aqui o concurso. Ele concorreu? Sim, concorreu para o crime. Tinha 2 pessoas concorrendo, portanto tem essa qualificadora aqui, tá? Sem problemas nenhum. Ou 2 apenas pessoas ou mais pessoas, tá? Tem uma pegadinha bem, uma coisa bem interessante que eu vou, sobre concurso de 2 ou mais pessoas, que eu vou deixar mais para o final explicar para vocês, que é uma condição bem comum, inclusive, recorrente até em concursos públicos, e que vale deixar essa dica para vocês aí. Então, mais ao final da aula, eu falo essa dica aí, essa dica de ouro aí, para que vocês não esqueçam, e ela vai ser atribuída diretamente com a qualificadora aqui do concurso de 2 ou mais pessoas, tá bom? Fiquem até o final, assistam até o final, que eu deixo essa dica para vocês. Vamos lá, vamos no parágrafo 4A. Prestem atenção, esse parágrafo 4A, vejam, a gente tinha o 4º e agora o 4A, né? Há um remendo, né? O Código Penal, a legislação penal brasileira é um patchwork, né? É uma colcha de retalhos. Então, essa alteração foi inserida em 2018, tá? Pela Lei 13.654, aqui em 2018. Então, atentem-se. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Vejam, nós tínhamos qualificado de 2 a 8. Agora ele qualifica de 4 a 10, além da multa. Então, uma qualificadora extremamente alta, né? Quando eu vou ter esta qualificadora? Vamos lá. Quando que eu vou ter esta qualificadora aqui? De 4 a 10 anos, a do 4A, a parágrafo 4 A. Quando? Se houver na conduta criminosa o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, tá?
Então, qual que é a ideia? É o emprego de explosivo ou de qualquer outro artefato com efeitos análogos. Então, eu coloco lá uma bomba caseira, coloco uma dinamite, coloco explosivos qualquer que seja ele, faço um coquetel molotov, faço qualquer artimanha, uma arapuca, qualquer coisa, para que tenham este efeito análogo de explosão, tá? E aí, com isso, ao utilizar-me da explosão, vejam que ele fala aqui emprego, né? Mesma coisa lá que eu expliquei da chave falsa, você tem que empregar, usar, não basta estar portando, tem que usar. Então, ao me utilizar do explosivo, além de me facilitar, de me possibilitar o furto, que eu estaria visando, né? Ele também vai me causar, então vejam, causar um perigo comum. Agora vamos lá, vamos num exemplo. Acho que até despiciando dar maiores exemplos, mas vamos pensar. Tá tendo uma recorrência muito grande e a pessoa tentando lá furtar um banco não consegue, muito dificultoso e tal. As áreas ali de caixas eletrônicos normalmente que ficam na frente dos bancos. Então, o sujeito ativo do crime vai lá e coloca explosivos nos caixas eletrônicos e explode os caixas eletrônicos, né? Vocês já viram isso diversas vezes em reportagens na mídia aí por todo o Brasil. Então, explodiu aquele banco. E aí ele pega o dinheiro e vai embora. Vejam, aquela explosão, ela está levando perigo comum. O que é perigo comum? Perigo a um número indeterminado de pessoas. Eu não sei quem. Pode ser qualquer pessoa que estiver passando pelo banco, qualquer pessoa que estivesse dentro do banco trabalhando, talvez. Pessoas que moram, a vizinhança, às vezes agências bancárias que são embaixo de prédios, às vezes a parte de pessoas de cima do prédio, não importa, né? Há um perigo comum com essa explosão. Então, o uso do explosivo e que ainda causa um perigo comum, muito mais reprovável conduta, portanto, houve um aumento de pena aqui para 4 a 10 anos de reclusão, tá? E multa. Essa legislação aqui, por quê? Porque houve uma incidência muito grande, agora bastante recente, 2016, 17, ali até 2018, não que agora também não tenha, também tem ainda, né? Houve um aumento muito grande de furtos a banco com uso de explosivos. Então, usando explosivo e explodindo o banco inteiro, ou entrando sorrateiramente pegando algum bem, a pena era a mesma, né? Um pena num crime de furto. Então, entendeu o legislador, houve um reclame midiático, digamos assim, mas talvez social, para que houvesse essa incidência desta qualificadora aqui. E, portanto, agora está inserida aqui na nossa legislação, tá? Emprego de explosivo. Inciso 5º, isso também foi alterado até no crime de roubo, depois a gente vai ver lá no crime de roubo, né? Parágrafo 5º, perdão, inciso não. Parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos, também mais uma qualificadora já antiga, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, para fora do Brasil. Então, veículo automotor, né, o conceito de veículo automotor é todo veículo movido a combustão, tá lá, esse conceito está lá no Código de Trânsito Brasileiro, né? Tem todo veículo movido a combustão, isso é veículo automotor. Pode ser um barco, pode ser qualquer veículo, né? Um carro, moto, ônibus, caminhão, tanto faz. Então, se for uma subtração de um veículo e este veículo vier a ser transportado para fora do Brasil ou para fora do estado, por exemplo, estou lá no estado de São Paulo, nós aqui, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, nós somos moradores de Santa Catarina, então sai daqui de Santa Catarina e vai para o estado do Paraná, por exemplo, que é o nosso estado vizinho aqui, né? Então, se houver o transporte do veículo para outro estado, há a incidência dessa qualificadora. Essa qualificadora é chamada qualificadora de resultado, lembram disso? Qualificadora de resultado qual que é? Só vai existir a incidência dela, a aplicação desta qualificadora, se houver o resultado, a produção do resultado. Não tem como ter tentativa. Então, ou seja, se for uma subtração de veículo e este veículo for transportado para fora do Brasil, há uma qualificadora. Se ele não chegar aí para fora do Brasil, não tem a qualificadora. Isso aqui é bastante comum, a incidência dela foi em face de um movimento muito comum que tinha-se antigamente, lá nos anos, final dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, ali, muito comum, de que furtavam veículos e levavam veículos para o Paraguai, né? Infelizmente, levavam veículos brasileiros para o Paraguai. Aí, então, por tanta incidências disso, fizeram esta qualificadora.
Se ele chegar e ir para o Paraguai, tem a qualificadora de resultado aqui, a pena vai para 3 a 8 anos. Ok? E parágrafo 6º, vamos lá. Parágrafo 6º vai dizer: a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, mais uma qualificadora, vejam que são várias, e aí é um problema, né? No Brasil, como disse para vocês, a colcha de retalhos aqui, que é a nossa legislação, ela às vezes não obedece muito critérios. Então nós temos no parágrafo 5º de 3 a 8, aqui nós temos de 2 a 5, ali no quarto de 4 a 10, no parágrafo 4º só de 2 a 8. Então, assim, não guarda muita proporcionalidade nas qualificadoras, né? Tem muita crítica até em cima disso. Então, vamos lá. No parágrafo 6º, a pena de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticado de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. O que é isso? Semovente domesticado de produção. É o gado, é a ovelha, às vezes não um gado até de abate, mas a vaca leiteira, por exemplo, a galinha, sei lá, o animal que seja domesticável de produção, para produzir, né? Então pode ser um cachorro, doutor? Não, não é um animal de produção, né? Então, se houver a subtração desses animais, o semovente pelo direito civil se equipara a coisa móvel, lembra o que a gente já tinha dito, então furtando o animal, eu vou ter uma pena de 2 a 5 anos aqui qualificada, inclusive porque foi uma pressão muito grande da bancada ruralista, né, no Congresso, porque havia uma incidência muito grande. Muitas vezes, veja que ele faz a ressalva aqui no dispositivo, e muitas vezes eles são abatidos no local. Então vão roubar um gado. Um gado é um gado pesado, grande, muito dificultoso de roubar, de furtar, perdão, de subtrair o gado lá. Então o que eu faço? Ele iria lá até a fazenda, aquela pessoa matava o gado, cortava o gado em partes, daí virou carne é tudo igual, dificilmente eu identificar de quem é, e levava o gado embora, né? Então, levando o gado, ainda que dividido em partes, vai ser a incidência dessa qualificadora sem nenhum tipo de dificuldade quanto a isso, ok? No parágrafo 7º, então no último parágrafo 7º, também inserido na legislação de 2018, aqui vai dizer o quê? A pena de reclusão de 4 a 10, veja, é a mesma do quarto A, 4 a 10, então a pena de reclusão de 4 a 10 e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então a ideia é a seguinte, aqui no parágrafo 4A, ele emprega o explosivo ou artefato com efeitos análogos na prática do furto. Então nós temos um furto qualificado. No parágrafo 7º, pouquinha coisa diferente. É a mesma substância explosiva ou seus acessórios que sejam utilizados para fabricar os explosivos, né? É a mesma, só que é a subtração desses objetos. A substância explosiva ou os acessórios das substâncias explosivas é o objeto móvel lá, é a coisa alheia móvel lá prevista no caput. Então, se a coisa alheia móvel é o objeto do furto, se a coisa alheia móvel for substância explosiva, é uma qualificadora. Por que isso? Aqui está claramente entrando em consideração aquele parágrafo 4A que eu acabei de falar para vocês. Muitos dos furtos começaram a acontecer com o uso do explosivo. Então eu uso o explosivo para furtar. Logo, se eu uso o explosivo para furtar, vai ter um momento que eu vou precisar desses explosivos. E explosivos não são fáceis de comprar, tem todo um rigor da legislação para se comprar e ter explosivos, manusear explosivos. Então, o que muitas vezes acontece? A pessoa vai lá e furta uma pedreira, furta um local de comercialização de explosivos, furta os explosivos para que eu possa depois ou vender os explosivos ou usar esses explosivos para que as pessoas possam furtar com o uso de. Né? É como se fosse uma qualificadora que estaria dando guarida à prática de um outro furto qualificado. É isso que a legislação tentou restringir aqui a conduta, tanto do uso, do emprego do furto, do explosivo no furto, lá no parágrafo 4A, quanto o furto da própria substância explosiva, né? Porque é uma substância de potencialidade lesiva tamanha e que pode dar problemas para a gente, certo?
Com isso, a gente encerra o crime de furto aqui, né? Encerramos no parágrafo 7º o crime de furto, como foi falado. Então, desde o 155, né? Falamos todos os parágrafos dele na primeira parte da aula passada. Se você não viu esta aula ainda, está lá, procure no nosso canal, crime de furto, aula de crime de furto, parte 1. E aí está sendo falado desde o caput até o parágrafo 3º. E na aula de hoje, como vimos, falamos do furto qualificado aqui do parágrafo 4º ao parágrafo 7º, ok? Vamos lá pensar naquela ideia. Lembra que eu disse para vocês, estamos falando de um furto, vou voltar aqui naquela dica importante que eu prometi para vocês ao longo do vídeo. Então, naquela dica importante, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Vamos lá para essa dica. O que eu posso tratar para vocês e que é comum a gente ver essa prática? Fique essa dica. Eu tenho 2 pessoas, vamos lá. Uma pessoa vai furtar no supermercado. Vou usar até este exemplo. Vai no supermercado furtar alguma coisa. Então, ele vai furtar lá, sei lá, bebidas alcoólicas. Então, ele entra no supermercado, dá uma olhadinha, tal, entra lá no setor de bebidas e vai furtar uma bebida alcoólica, ok? Agora, o que ele faz para conseguir esse furto? Ele com um bebê no colo, uma criança aí talvez de 1 ano, vamos pensar, né, para dar uma idade na criança, uma criança de 1 ano com ela no colo e entra. Claro que é um exemplo, me parece bizarro, mas vamos só para vocês entenderem essa dica que eu quero tratar. Entra lá no setor de bebidas do supermercado, dá uma olhadinha, dá uma disfarçada com a criança no colo, criança de 1 aninho, tal, e ele pega lá 1 litro de bebida, uma bebida cara, que sei lá qual, um gin, um uísque, uma bebida mais cara, pega aquela bebida e coloca dentro da fralda da criança. Imagina a tadinha da criança com a bebida dentro da fralda. Mas vamos pensar. Coloca a bebida dentro da fralda, coloca lá a jaquetinha da criança por cima, tal. Dá mais uma voltinha no mercado, desiste, vira as costas e vai embora com a criança no colo e leva embora aquele litro de bebida. Então o que ele cometeu? Ele cometeu um furto, tá? Neste furto que ele cometeu, ele levou uma bebida alcoólica, que nós falamos lá para vocês, mostramos lá para vocês dele ter colocado na fralda. A pergunta que fica é, este furto é um furto qualificado pelo concurso de pessoas? Esqueçam as outras hipóteses, outras possibilidades de qualificadora. Essa não vem ao caso aqui neste momento. Vamos pensar apenas na qualificadora do concurso de pessoas. Há a incidência de 2 pessoas, uma vez que estava ele e o menininho lá, a menininha de 1 ano no colo dele. Há a incidência de 2 pessoas? Lembra que eu falei mais antes da aula, lá no começo da aula, o quê? Que mesmo que fosse inimputável, e eu usei o exemplo lá do rapaz com 16 anos, mesmo sendo inimputável, entraria como uma pessoa caracterizadora da qualificadora de 2 pessoas lá do inciso 4º, né, do parágrafo 4º. E neste caso, entra a qualificadora por ser um menino de 1 ano? Não. Por que não? Por quê? E aí cuida com essa pegadinha. Por quê? Porque, embora seja inimputável, e eu já disse que caberia o inimputável, mas esse inimputável tem que concorrer no crime, e aquilo que eu mostrei também um pouquinho antes, lá no meio da aula. E está lá no dispositivo legal. Concurso de 2 ou mais pessoas. O que é concorrer no crime? Ele tem que ter consciência, nós estamos falando de um crime doloso, ele tem que ter consciência da prática delituosa. A criança de 1 ano não tem consciência do que está fazendo, não tem noção daquilo que está fazendo, discernimento de que está praticando um crime, até porque nem o que é crime ela sabe ainda. Perfeito? Logo, ainda que tenham essas 2 pessoas, não é porque é um bebê que não teria o crime, não. É porque ele não tem discernimento para a prática desse ato. Logo, não tem como ter essa qualificadora, tá bom? Fica essa dica aí, importante, para que vocês respondam as perguntas e aos concursos públicos que vocês forem enfrentar, tá bom? Vou deixar um beijo aí para o pessoal da turma do 5º B noturno aí, que me pediu um beijo, para Kink, para Débora, para todos os queridos aí.
e pessoal do quinto A aí da Univille também, quinto A noturno e quinto A matutino também. Um beijo aí para todos vocês aí, tá? Grande abraço, ficamos por aqui. Acompanhe a próxima aula, que a gente vai falar na próxima do crime de roubo, daí artigo 157, uma tarefa bastante importante. Obrigado e até logo.